eu acabo de receber o laudo. É claro que a angústia é muito grande, afinal de contas, todo o país de olho nesse caso, o Brasil inteiro cobrando junto conosco uma explicação, uma resposta, não é, palpável da polícia para que se justifique esse crime tão cruel, não é? Daqui a pouco também nós vamos trazer na íntegra um áudio com a confissão do Júlio César Hergesse. Neste áudio, ele conta passo a passo como foram os últimos momentos da menina Vitória. Antes disso, o Bernardo Armani, eu não sei se você já teve acesso a esse laudo, eu ainda não consegui lê-lo inteiro. Quais as informações você tem aí de Mairink, por favor? Boa tarde. Boa tarde a você, Bate. Boa tarde a todos que nos acompanham. Nós já havíamos divulgado, que o laudo incriminava esse principal suspeito do crime que já havia confessado participação no sequestro da garota Vitória, o Júlio César, que era até então o único suspeito preso desse caso todo. Ele havia confessado e agora tem essa prova material nas mãos da polícia. O laudo que mostra que sim, existia DNA no corpo da garota Vitória, DNA do próprio Júlio. A raspagem das unhas delas foram feitas, a raspagem das unhas, e esse confronto de DNA, como diz no laudo, indicou que existia também DNA de Júlio César. Por isso a polícia não tem mais dúvida. Ele não passa a ser um suspeito agora apenas, passa a ser um dos autores desse crime, Bate. E é o laudo que está na mão da polícia, que está sendo analisado, que a polícia usa como uma das provas materiais importantes para incriminá-lo, Bate. Ok, atenção. Já consegui ler aqui. Atenção. Pois bem, aqui diz o seguinte, que para ser analisado, o material enviado para o Instituto Médico Legal de Sorocaba foi o seguinte. É o de Sorocaba, né, que fez esse? É o de Sorocaba, exatamente, de Sorocaba. O legista é o Dr. Túlio de Vasconcelos Barbosa, por sinal, o mesmo legista que assina o laudo da necrópsia na menina Vitória, né? Unhas da Vitória, fragmentos de unhas do Júlio César, amostra sanguínea da Vitória, amostras da mucosa oral da Maiara e também, não é, pela saliva, e também do Bruno Marcel de Oliveira, que são os dois presos. Pois bem, os dois estão presos. Nós imaginávamos, na sexta-feira, que a prisão do casal não seria só aquela prova dos cães sentindo o cheiro da Vitória na casa do rapaz, do Bruno Mancha, e também o cão que farejou, também deu sinais para os orientadores dos cães no local onde o corpo foi encontrado. Eu vou conversar já com o advogado do Bruno e da Maiara. Para o Instituto Médico Legal de Sorocaba, Bruno e Maiara não estão na cena do crime. Vamos com calma. Todos os exames feitos, segundo este laudo que chega agora nas minhas mãos, que eu estou divulgando com exclusividade aqui no nosso Cidade Alerta, tudo que foi analisado entre Vitória, Bruno e Maiara, não houve um cruzamento de dados que fizeram com que o doutor Túlio, do Instituto Médico Legal, Dr. Túlio de Vasconcelos Barbosa, do Instituto Médico Legal de Sorocaba, conseguisse identificar células na Vitória, célula do Bruno na Vitória, célula da Maiara na Vitória e vice-versa, material da Vitória nos dois. Portanto, para o Instituto Médico Legal de Sorocaba, os dois não estão na cena do crime, mas ainda faltam vários laudos a serem divulgados. O que me chama a atenção, o que causa estranheza aqui é o seguinte, olha. Na hipótese 1, o legista diz o seguinte: o perfil obtido para o material coletado do Júlio César Lima Hergesse é condizente com uma mistura de material do próprio averiguado Júlio César e da vítima Vitória Gabriele Guimarães Vaz. Ou seja, a informação que passamos na sexta-feira. Material do Júlio no corpo da Vitória, ou seja, o laudo coloca a presença de Júlio César Hergesse no crime da menina Vitória. Agora a 2, que é o mais espantoso. O perfil obtido para o material coletado, averiguado no Júlio César Hergesse, é condizente com uma mistura de material celular do próprio averiguado e um indivíduo desconhecido, não testado e aleatoriamente escolhido na população de estudo. Portanto, Percival,
houve aí, de todos esses cruzamentos de dados, de cruzamentos celulares, a presença de uma pessoa até agora não esclarecida? É o que nós tínhamos raciocinado aqui. Quer dizer, o laudo é cauteloso, né? Você vê que o perito diz que é condizente. Hipóteses condizente, também, né? Quer dizer, é compatível, Agora, a referência a um indivíduo desconhecido significa uma das nossas teses. Na cena do crime, tinha mais alguém. Ou talvez duas pessoas. Quer dizer, o executor, pelo que você pode deduzir, o encontro entre o Júlio César e o casal, os três no carro, com a menina Vitória, levados para um determinado lugar, onde a menina ficou imobilizada por algum tempo, para ser morta cerca de 10 horas depois do arrebatamento, nos leva a deduzir que tinha algozes ou um algoz que ainda não apareceu na história no local do encontro do cadáver de Vitória. O laudo do ML traz a presença de uma pessoa até agora que não é o casal, não é isso? Sim. Que não é o Bruno, que não é também a Maiara. Vou conversar com o advogado da Maiara e do Bruno Mancha, o doutor Jairo. Doutor Jairo, como é que o senhor recebe as informações desse laudo, o doutor Jairo? Muito boa tarde, amigo. Boa tarde, Bach. Boa tarde a todos. Eu recebo esse laudo aqui muito feliz, porque não vocês, mas a maior parte da imprensa está julgando que meus clientes são os culpados. E eu, desde o começo, estou lutando para tentar provar que eles são inocentes. Nesse laudo que talvez você já tivesse tido acesso, que nós conversamos na sexta-feira, depois até caiu o telefone que eu estava na Castelo Branco, eu consegui pegar agora e até passei para vocês aí. O médico legista Dr. Túlio deixa bem claro que o único que estava praticamente na cena do crime e material genético que foi encontrado foi o do Júlio César nas unhas, que é da Maiara. Subentende-se, né? Não somos nós que vamos julgar, a delegada que vai fazer agora as diligências direitinho, fazer os confrontos e tal, que o Júlio César deva ter dado uma gravata na menina, e a menina, para se não morrer enforcada, colocou o dedo para tentar tirar a mão dele, onde que ficou os sinais da unha marcada embaixo da unha do dedo do Júlio César. Então, com esse laudo, praticamente fica descaracterizado. Por quê? Primeiro, o carro foi periciado e devolvido que não achou nada. O celular também foi periciado, devolvido que não achou nada. Agora esse laudo não atesta nada contra eles, não tem detalhes nenhum. A única coisa que está acontecendo são duas coisas que nós já conversamos também na sexta-feira. A primeira é o seguinte: aqueles cachorros que são fotografados, eles já foram lá 3 ou 4 vezes na casa. E eles foram lá e não acharam nada. E a última vez, na quinta-feira passada, disseram que sentiram lá algum cheiro, algum princípio de alguma coisa que passou por lá e tal, mas não conseguiram detectar que lá teve algum tecido, algum fio de cabelo, algum pedaço de roupa, alguma coisa que falasse que é da menina Vitória. Apenas isso aí é indícios, não é prova. Só para ter uma ideia para o seu público poder entender, esses cachorros, quando eles vão fazer uma operação, por exemplo, vão pegar uma quadrilha de droga. Então, quando eles fuçam num lugar e quebram a parede, quebram não sei o que e acham a droga, aí sim, aí está configurado o crime quando achou a droga. Mas o fato de ir lá, cheirar, quebrar a parede, fazer não sei o que e não achar, então é apenas indícios. Então, indícios não é crime. O segundo que está tendo uma divergência é que o rapaz que no dia do crime passou um vendedor chamado Ricardo, que também consegui pegar o depoimento dele hoje, não li todo o depoimento dele aqui, está aqui comigo, eu vou ler ainda. Ele fala que esteve lá à tarde, que vendeu lá um jogo de panelas, conta qual a forma que foi, o Bruno descreve que foi dado R$50, que fez um carnê, que continua devendo e tal, e acabou comprando um lençol, e esse lençol foi entregue. Isso aconteceu mais ou menos por volta de 4 horas, e o lençol foi entregue às 6 horas da tarde. O Bruno estava lá, a avó do Bruno, Dona Benedita, estava lá, a família, várias pessoas que moram na mesma chácara, que tem 2, 3 casas de família. Então, também esse negócio de horário. Eu fiz um cálculo na sexta-feira, para ter uma ideia, da chácara, da casa do Bruno, até aqui a delegacia, dá mais ou menos 50 quilômetros.
Eu não sei aonde que foi encontrado o corpo da menina, que eu não estive lá, mas deve ter mais uns 4, 5 quilômetros. Então seria impossível um cara às 6 horas estar lá e 7 horas da noite estar aqui, se eles ficaram todos lá. Então isso não faz eles estarem na cena do crime por esses motivos. E além do que também teve aí mais de 70 depoimentos de testemunha, de pessoas que viram eles lá, que tudo configuraram. O que nós estamos achando, que esse laudo está dizendo que existe mais uma pessoa desconhecida que participou. Essa pessoa não chegaram ainda. Eu acredito que os policiais aqui, que são muito competentes, irão chegar nessa pessoa. Então, o que a gente pode chegar a pequena conclusão? Que o Júlio César deve estar escondendo alguém com medo de alguma retaliação, com medo de alguma morte, com medo de alguma coisa contra a sua família. Então agora apareceu uma outra pessoa, um suspeito aqui, que está dizendo o laudo, que tem mais uma pessoa, mas essa pessoa não é o Bruno e nem a Maiara. É uma terceira pessoa que nós não conhecemos ainda. Como tem um carro que eles estão chegando as placas, só falta uma placa, já estão chegando e tal. Quem sabe esse carro é dessa pessoa? E o Júlio César está querendo encobrir talvez um traficante, porque já estão falando que não era a menina que eles iam pegar uma outra, que foi vingança. Então talvez esse traficante, o Júlio César, esteja escondendo. Quer dizer, eu não posso garantir para você, mas tudo leva a crer, a investigação está indo para esse campo agora. Doutor, pois bem, tem muita gente chegando agora aqui no Cidade Alerta e esse laudo cai como uma bomba agora na investigação, porque o médico legista cita o DNA de uma pessoa desconhecida, não testada até agora pelas pessoas que foram solicitadas a ele para este estudo. Portanto, é possível que haja participação de outras pessoas que até agora supostamente não teriam sido localizadas, identificadas pela polícia de Araçariguama. Pois bem, este documento que eu tenho nas minhas mãos, o doutor Jairo, agora... Aliás, vou perguntar para o doutor Jairo, inclusive, se ele conseguiu também descobrir o hospital psiquiátrico onde ele, na sexta-feira, nos contou que o Júlio teria sido paciente. Eu vou perguntar já para o senhor. Mas aqui, neste depoimento, daqui a pouco eu vou trazer o áudio. A voz do Júlio César Hergesse contando passo a passo como foi o crime com a Vitória. Neste depoimento do Júlio, o doutor Jairo, o senhor que representa a Maiara e também representa o Bruno, o Júlio se diz ameaçado, diz ter sofrido uma ameaça. Aqui, perguntado ao interrogado, a Júlio, se Bruno ameaçou sua família após terem conduzidos à delegacia, ele responde que no dia 13 de junho, quando foram conduzidos a Mairinque pelos policiais militares, Bruno disse, o seu cliente, lhe disse que se algo acontecesse com ele ou com a Maiara, ele mataria o interrogado Júlio e sua família. O senhor soube dessa informação? Como o senhor reage a essa suposta ameaça de morte cometida pelo Bruno para o Júlio? Olha, Bach, veja bem, o Júlio já deu 12 versões. Agora ele já está mentindo em todas as versões que ele deu, que faz cair por terra, porque ele disse que não pegou na menina, que não foi ele que matou a menina, que não foi ele que deu a gravata. Então, tudo que ele falou até agora, a gente não pode dar um crédito para ele. Agora vai ser a 13ª versão dele. Então, veja bem, eu gostaria que quando agora tivesse uma outra cariação, ou a doutora falar, aconteceu desse jeito, matou aqui, pegou a menina ali, o carro foi esse, levaram a menina lá, aí eu poderia até responder esse tipo de pergunta, porque para mim o Júlio continua mentindo. E essas declarações, ele não fala que ele deu a gravata na menina, ele não fala que pegou ela pelo pescoço. Isso ele não fala, ele só fala aquilo que interessa para ele e coisas que vêm na cabeça dele, então é difícil. Outra coisa, eu não consegui hoje o laudo que o Júlio teve internado, mas já localizamos o hospital. Vai ser feita uma busca lá, que estava precisando do RG e tal, já passei o RG dele também tudo. Não conseguimos, porque hoje foi um dia, esse negócio do jogo do Brasil, essas coisas, foi um dia muito atípico hoje. Mas se eu conseguir amanhã, pode ter certeza, de primeira mão eu passo para vocês. Muito bem. Agora, mas o senhor mantém essa história de que ele foi realmente paciente de clínica psiquiátrica? O Júlio? Olha, Bach, tudo indica, a pessoa que está dando essa informação me garantiu que ele esteve lá, entendeu? Embora logo em seguida ligaram aí na televisão, falaram com você que é mentira, que não sei o quê, mas a pessoa que está me passando esses dados me garante que ele esteve lá. Não sei se eu vou conseguir esse laudo, mas se eu não conseguir, vou pedir para o juiz
que informe esse laudo, que mande fazer essa busca. Mas pelo menos agora o hospital eu já tenho. Entendeu? Olha só. Agora eu consegui passar o RG para a pessoa, talvez com o RG eles vão fazer essa busca para localizar.